uma casa espírita, mas eu tenho, às vezes, raiva quando eu brigo com alguém, alguém me faz um mal, ou discuto, eu fico com aquela raivinha, né? Mas foi tão boa essa palestra de eu pensar o quanto isso está fazendo mal para mim e não para o outro, né? Porque essa raiva que eu fico, essa coisa que eu tenho, está fazendo mal para mim, é um veneno para mim, não para o outro. O outro às vezes não está nem sabendo por que eu estou passando por isso, né? Então, valeu muito para mim e eu queria passar isso daí para vocês, né? Porque eu acho que é bem interessante. Mas antes da palestra, eu vou fazer uma leitura de um texto que tudo é muito interligado, né? Eu falei, vou começar a fazer a palestra, eu recebi um texto, que eu já li vários deles aqui, para o pessoal, inclusive junto com palestras, de uma pessoa que é amiga de um amigo de um amigo, e que começou a mandar textos assim, lindos, e ele mandou um texto que eu falei, nossa, eu vou ter que ler para o pessoal. Cai muito bem em cima da palestra de hoje. A Rota Invisível da Bondade. Ele chama Francisco, ele mora no interior de São Paulo, ele é um engenheiro, um senhor, e ele tem textos lindíssimos, todos assim edificantes. Ele tem uma filha que é pediatra e cuida de crianças com câncer, e ele fala dessa filha com tanto carinho, que eu falei, só podia ser um pai, né? Queria uma pessoa que se dedica às crianças, e ele fala, hoje eu estou muito triste, eu fiz esse poema para minha filha, porque ela perdeu um paciente, ela estava chorosa. Aí eu fico comovida de ver, né? Que coisa linda que existem pessoas ainda que têm um coração bom, né? E esse texto aí caiu assim em cima. Eu falei para ele, eu vou falar. E claro, ainda me deu várias dicas, depois me mandou um monte de coisa. Eu falei, nossa, tá melhor que a IA. A Rota Invisível da Bondade. Vivemos num mundo onde muitas coisas são passageiras, mas há gestos que se recusam a morrer, e a bondade é um deles. A bondade volta de muitas maneiras, sempre ao remetente, revela uma lei espiritual silenciosa. Tudo sua luz. A bondade é como uma carta escrita com amor. Talvez demore, talvez se perca no caminho, mas quando volta, vem multiplicada. E às vezes, a recompensa não vem de fora, mas da paz que floresce dentro de quem fez o bem. Quem espalha flores não tem espinhos. Que a sua marca no mundo não seja o ruído da pressa, mas o perfume da gentileza. Pois, ao final da caminhada, o que conta não é o fruto, mas o fruto certo dos outros que é amados. Gente, eu acho que depois disso eu não precisava falar mais nada, né? É a palestra resumida, né? Com tudo que precisa e que diz esse capítulo. E depois de tudo isso, eu falei, agora eu tenho que fazer uma palestra muito bem montada, porque, né? Isso daí eu quis colocar no começo,
porque daí a gente vai falando um pouquinho de cada coisa para a gente chegar lá. Então, do evangelho todo, o ensinamento mais difícil do evangelho eu acho que é esse. Responder ao mal com o mal é instintivo, é óbvio. Você está no trânsito, alguém te fecha, você vai xingar. Você não vai falar, Deus te acompanhe. É normal. A gente, por mais que trabalhe, por mais que a gente seja evoluído, a gente ainda tem o instinto de responder e de gritar e de espernear. Vamos chegar lá, mas que esse é o instintivo natural do ser humano, Mas Jesus nos convida a um caminho mais elevado. Responder ao mal com o bem significa elevação moral, domínio das emoções, confiança na justiça divina. O amor é a força que interrompe o ciclo da dor. As palavras de Jesus são o guia que temos que seguir. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Jesus não ensinou apenas teoria. Ele viveu esse ensinamento até os últimos momentos da vida. Porque o mundo nos ensina, revide, e o Cristo nos ensina, transforme. Então, eu acho que aqui a gente está nesse caminho para aprender. Então, eu acho que as coisas que a gente faz instintivamente é normal do ser humano. A gente não tem que se punir por isso. A gente tem que realmente se transformar e procurar melhorar. Eu acho que esse é o que Jesus espera da gente e é o que o ser humano tem que fazer, evoluir na nossa, no que a gente tem para caminhar, no nosso caminho. O que significa pagar o mal com o bem? Segundo a doutrina espírita, é não revidar na mesma moeda. Que é difícil, né, gente? Não adianta, se alguém xinga, a gente xinga também. Se alguém pisa no pé, a gente não vai falar Deus te abençoe. É normal, mas eu acho que aí a gente, tendo consciência disso, vai ficar mais difícil, porque para mim, depois disso, hoje, eu parei e pensei. Falei, não vou brigar, eu vou falar. Porque a gente, tendo a consciência, a gente para e a gente pensa. É interromper o ciclo da violência moral. Então, violência moral é a gente ofender aquela pessoa com palavras, né? É a gente fazer aquela fofoquinha que é normal, da gente faz mesmo. Né? A gente podia passar sem fazer, mas a gente ainda tem muito para evoluir, né? Vamos devagarzinho. É agir com dignidade diante da agressão, é escolher consciência em vez de vingança. Importante, pagar o mal com o bem não é concordar com o erro, é não permitir que o erro do outro destrua nossa paz interior. Então, eu acho que, aí eu ainda vou falar mais para frente, eu acho que a empatia vale muito também, né? Então, às vezes a gente se põe no lugar de vítima, mas a gente não percebe que se a gente tivesse do outro lado, na posição daquela pessoa que nos ofendeu, talvez a gente agiria da mesma forma. Será que eu não provoquei ele para ele agir assim comigo? Então, eu acho que se você tem essa troca, essa empatia, eu acho que já ajuda bastante a gente pensar, realmente, se eu tivesse lá, acho que eu faria da mesma forma que ele fez comigo. Então, eu vou quebrar esse ciclo e eu não vou dar continuidade nisso. Daqui para frente, vamos agir diferente, né? Por que é tão difícil? Porque ainda carregamos orgulho, vaidade, necessidade de reconhecimento, desejo de justiça imediata, impulsividade. É impossível alguém não ter nenhum desses vamos dizer assim, dessas características, para não dizer desses defeitos, né? Orgulho todo mundo tem, de uma forma ou de outra, a gente às vezes não quer, eu não vou me rebaixar, eu não vou pedir desculpa, ele que está errado, ele é que tem que pedir desculpa. Então vamos quebrar esse ciclo, se a gente for até lá, né, eu acho que aí
a coisa melhora. Ele vai falar, poxa vida, olha que legal, né? Então, vamos dar o primeiro passo. A vaidade. A gente sempre acha que a gente é melhor que ele. Não, porque eu vou no centro espírita, porque eu sou espírita, eu sou muito mais evoluído. Ele não entende de nada. Não é bem assim, né? A gente às vezes é mais pecador do que outro, porque você tem a consciência. Eu tenho consciência. E se eu faço errado. Porque eu sei que não deveria fazer daquele jeito. Às vezes a pessoa não tem essa consciência. Então aí a gente tem que pensar que o erro está aqui e não lá. Necessidade de reconhecimento. Eu acho que todo mundo gosta de um elogio, né? Mas nem sempre, às vezes, eu acho que a gente pode ser um pouquinho humilde, né? Fazer não por reconhecimento, fazer por ajuda, por caridade. Desejo de justiça imediata. Às vezes a gente vê alguém que fez alguma coisa errada e a gente quer justiça na hora, quer que aquilo seja corrigido. Gente, as coisas acontecem no momento certo, né? Não somos nós que vamos fazer justiça. Deixa as coisas acontecerem. Se não for agora, é por Deus. No momento certo vai acontecer. Nada é impune. Impulsividade. Isso é difícil. Eu sou muito impulsivo. Eu preciso trabalhar isso. Caiu muito bem isso para mim. Eu preciso, porque quando eu vejo, eu já explodi. Aí já falei, aí já fiz caca, aí fica complicado de consertar, né? Então, muitas vezes sofremos mais porque o orgulho foi ferido do que pela ofensa em si. É isso, gente. Perdoar é confiar a justiça ao tempo e a Deus. Aqui a gente vê a visão espírita dos conflitos. A doutrina espírita ensina que ninguém entra na nossa vida por acaso. Realmente, se a gente está aqui e se a gente conhece alguém, não é por acaso, é porque ou essa pessoa tem alguma coisa a nos trazer, ou a gente tem que trazer para ela, a gente tem que trocar experiências. De repente, houve alguma coisa no passado que ficou mal resolvido, estamos aqui para fechar esse ciclo e para resolver, né? Então, para aprender. A gente não casa com uma pessoa, porque só achou bonitinho, gostei, isso, aquilo. Não, é um ciclo que teria que ter sido completado, né? Eu acredito nisso. E se os filhos estão com a gente, é porque a gente tem muita coisa para passar para eles. Os nossos pais são nossos pais porque por algum motivo, né? Então a gente tem que viver na maior afetividade possível e reforçar esses laços de alguma forma, aprender, perdoar, né? Pedir perdão também e se perdoar, porque às vezes houve alguns conflitos que precisam ser resolvidos nessa encarnação. Conflitos são oportunidades de crescimento. Reencontros difíceis podem ser caminhos de reconciliação. Os espíritos em sofrimento, muitas vezes nossos inimigos, podem ser espíritos obsessores, que guardam mágoa de outras encarnações. Por isso, a importância do perdão e da prece. Perdoar corta o vínculo do ódio e abre o ciclo do amor, ajudando o agressor a se elevar. Então, a gente, quando perdoa e quando a gente demonstra amor pela pessoa, a gente está abrindo esse ciclo, né? E não dando continuidade ao ciclo do mal, ao ciclo do ódio. Deus não permite encontros sem finalidade educativa. Então vamos pensar nisso, né? Mesmo quando tem aquele vizinho chato que irrita a gente todo dia, toda hora, é por algum motivo. Vamos tentar, de alguma forma, reverter isso daí. Talvez ele foi colocado ali para testar sua paciência, para você crescer. Já dizia a monja, né? Obrigada. Isso daí é um motivo de crescimento meu, né? Então, às vezes é isso. As pessoas, às vezes, que estão na nossa vida nos irritando, nos cutucando, estão ali para fazer com que a gente evolua, que a gente cresça, né? Não vamos interpretar isso como inimigos. Ao contrário, são amigos que estão nos ajudando a evoluir espiritualmente. Isso muda muito a nossa visão, né? É difícil, não é fácil não, mas a gente consegue.
Quando revidamos o mal com mais mal, alimentamos ainda mais o sofrimento. Não só o nosso, mas como da pessoa que a gente está revidando, né? Quando respondemos no automático, com agressividade, com vingança, com ódio. Então, assim, eles dizem, aqui mais para frente eu vou falar, que a gente tem que ter os 3 R's, né? De respirar, repensar, mas eu vou chegar lá. O bem quebra o ciclo. Podemos impedir que a dor vire sofrimento usando palavras serenas, um silêncio prudente, um gesto de compreensão. Quem compreende sofre menos. Então aqui está o exemplo de Jesus, né? Ele foi perseguido, humilhado, traído, injustiçado, e mesmo assim afirmou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, eu acho que maior exemplo do que ele não existe, né? Então, ele sofreu, ele foi injustiçado, ele foi humilhado, traído, e ele ainda pediu que as pessoas que o prejudicaram fossem perdoados porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Aí, será que a pessoa que está nos prejudicando também não está fazendo inconscientemente, não sabe do que está fazendo, né? Às vezes a pessoa xinga e aquele xingamento dói tanto na gente, mas às vezes ela nem tem consciência de que xingou. Uma vez eu estava dirigindo e quando eu fui virar, veio uma pessoa com tudo e eu estava virando num lugar que não podia, mas eu não me ative desse. Ele parou o carro do meu lado, abriu o vidro, mas ele falou uma palavra, aquilo me doeu tanto. Gente, vocês não sabem, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu fiquei parada, eu não sabia se eu seguia, se eu parava, e ele foi embora. Aquilo me doeu, me machucou, e aí eu fiquei pensando, ele não deve ter sabido que aquilo ia doer tanto assim em mim, né? E isso foi uma reflexão tão grande que eu nunca mais esqueci. Eu falo, olha, às vezes você faz essa atitude de desabafo, de raiva das pessoas, e você não sabe o quanto você está ferindo. Você está enfiando uma faca na pessoa com palavras, né? E aí eu sou muito faladeira, né? E às vezes falo alto demais, e às vezes eu falo com um tom de ordem, né? Às vezes eu sei que eu tenho que me controlar, e às vezes eu paro e penso, gente, às vezes eu estou ferindo as pessoas com o meu jeito de falar. Já me falaram isso, que eu tenho que ser mais, né? Mais contenta, porque eu já tive vários problemas com isso. E aí eu lembro, depois disso eu fiquei atenta, falei, nossa, eu posso estar ferindo com palavras as pessoas que estão, né, com quem eu converso. Eu não consegui ainda, mas eu estou tentando. Então isso daí eu acho que veio para me acordar um pouquinho, sabe? Então eu acho que veio para me dar uma chacoalhada e falar, tá vendo? Você ainda não aprendeu a lição. Vamos lá? Tá na hora, né? Com a tua idade, eu acho que você precisa aprender alguma coisa. O homem que carregava brasas. Eu achei esse exemplo assim genial. Um homem vivia revoltado e desejava vingança contra alguém que o havia ferido. Aí um sábio lhe disse: mais a gente do que a própria pessoa que a gente vai querer ferir. Posso continuar? O ressentimento aprisiona, o perdão liberta. Então aqui tem os exercícios espirituais. Respirar antes de responder, que é o que eu estou tentando fazer. Os 3 R's. 3 respirações,
esperar 3 segundos e fazer 3 perguntas. É preciso? É verdade? É bondade? Então, aquilo que a gente está fazendo, eu acho que, para mim, essa foi a lição que eu tirei, assim, melhor. Eu vou sempre pensar nisso antes de responder, antes de agir ou antes de fazer o mal, né? Ou revidar o mal. Evitar disfunções impulsivas, fazer uma prece por quem nos feriu. Deus ajuda, Ele me ajuda, Deus ajuda Ele e me ajuda a não odiar. Então, uma prece pequena, na hora que você tiver com raiva, é só pedir que Deus te ajuda e a Ele que está te ferindo e a você a não odiar essa pessoa. Desenvolver empatia. Se todo mundo tiver um pouquinho de empatia, eu acho que as coisas vão melhorar muito, né? A gente se colocar no lugar da outra pessoa é tão importante. A gente fala tanto de empatia, 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 mas a gente não usa. A gente sabe criticar o outro, mas a gente não, a gente, digo eu, né? A maioria das vezes eu não me coloco no lugar da pessoa. Eu acho que eu estou sempre certa. E a partir do momento que você começa a estar do outro lado, você vê que muitas coisas realmente poderiam ser sido feitas de outra forma, da sua parte, né? Silenciar diante das provocações inúteis. Praticar caridade moral. Elogiar, não julgar, não expor o erro do outro. Pedir auxílio espiritual. Tem um time do bem ao seu lado 24 horas. Só chamar o mentor. Ajuda aqui. A gente esquece às vezes disso, né? Eu mesmo. Eu só peço ajuda quando eu estou assim. Ó, preciso fazer uma palestra. Você fica lá comigo, me ajudando, me soprando? Ai, vai acontecer isso, eu preciso. Mas a gente pode pedir ajuda a qualquer momento. A gente está rodeado de bons amigos espirituais. Se você tiver uma intenção boa, você vai ser ajudada sempre. Você nunca vai estar desamparada. Eles são, assim, os nossos guardiões 24 horas do dia, principalmente o seu mentor. Ele está aqui para evoluir espiritualmente junto com você. Quanto mais você evoluir, mais ele evolui também. Dica: nem toda batalha merece a nossa energia. Então é isso, gente. Vamos pensar onde que a gente quer gastar a nossa energia, né? Vale a pena se desgastar por uma briga ou por um desentendimento qualquer? Então tem coisa que eu acho que não vale nem a pena. É relevar, deixa pra lá, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pega da picuinha lá para fazer, para quê? Gasta energia com tão pouco. O verdadeiro vencedor. Vencer não é humilhar, é manter a paz, conservar a consciência tranquila, não perder a própria luz, continuar sendo bom apesar das dificuldades. Quem paga o mal com o mal torna-se semelhante ao agressor. Aos olhos do mundo, às vezes, o bom parece perder. Aos olhos de Deus, ele só está aguardando a luz para acender o caminho depois. Eu achei demais isso, né? A gente acha que a gente está sendo injustiçado, mas lá na frente a gente vai saber que realmente a luz estava acesa para a gente e a gente que fechou os olhos para não enxergar, né? Aí, aqui, as razões para a gente perdoar. Todos somos imperfeitos e erramos. Quem hoje é inimigo pode ter sido amigo em outra vida. O ódio prejudica mais quem odeia do que quem é odiado. Perdoar é uma prova de superioridade moral. A verdadeira força está no perdão e na caridade, mesmo diante de injustiças e inimigos, porque vingança e ódio só atrasam o progresso espiritual. Toda vez que vencemos o impulso da vingança, damos um passo em direção ao Cristo. E aqui eu vou deixar uma reflexão. Eu gostaria que vocês pensassem
como eu estou refletindo até agora sobre isso. Tenho devolvido ao mundo aquilo que recebo? A gente tem sorte, né, da gente viver num país sem guerra, da gente ter uma casa para morar, a gente ter comida, a gente ter trabalho, a gente ter amigos, né? E aí, eu faço alguma coisa para o meu próximo, né? Em troca de tudo isso que eu recebo? Existe alguém que ainda desperta revolta em mim? Eu acho que todo mundo, no fundo, tem alguém, né? Que a gente guarda uma mágoazinha. Será que não é hora de soltar essa brasa? Né? Ela está queimando a mão. Vamos lá, ainda tem. Tenho sido instrumento de paz? Olha como é profundo isso. A gente pode ser um instrumento de paz, sim. É só a gente querer. A gente pode distribuir sorriso para aqueles que são indiferentes. A gente pode ajudar aquele que nos fere de alguma forma, né? Aquelas pessoas que estão ali e que não têm muito sentido na vida, a gente pode direcionar de alguma forma com uma palavra amiga, né? Tem tantas histórias que a gente ouve aí do Evangelho que a pessoa passava na rua e todo dia cumprimentava e a pessoa virava a cara, mas ela nunca desistiu, até que um dia ela respondeu e falou: você sabe que se não fosse você me dar atenção e você me falar por dia, eu teria até me suicidado. Aí eu percebi que tinha alguém que ainda prestava atenção em mim. Um bom dia, gente. Um bom dia. E um bom dia pode transformar um mundo. E a gente acha que não, né? A gente às vezes é tão orgulhosa. Vou aproveitar para quem eu nem conheço. Pagar o mal com o bem é uma das maiores demonstrações da evolução espiritual. Não porque seja fácil, mas porque exige coragem, maturidade, fé e amor. Então eu acho que a gente pode provar para a gente que a gente é capaz de ter coragem, de ter maturidade, ter fé e amar o próximo. O mal pode ferir por um momento, mas o bem transforma para sempre. Oi? Não foi. A bateria tá acabando aqui. Tá ligado? Tava ligado. Então agora, será que era isso? Não. Eu vou pedir para vocês. E não tá indo. Foi. Todo mundo, vamos fechar os olhos e vamos acompanhando. Senhor Jesus, ensina-nos a compreender mais do que julgar. Ajuda-nos a perdoar, mesmo quando o coração ainda estiver ferido. Que possamos aprender a transformar mágoa em aprendizado, dor em crescimento e conflito em oportunidade de amor. Fortalece-nos para sermos instrumentos de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então eu deixo para vocês essa reflexão